dizer. Porque mesmo se eu errar em alguma coisa, porque há aqui em cima um homem, o Espírito pode transformar tudo na sua mente e no seu coração. E fazer você entender aquilo que eu não consigo te passar. Amém? Porque, irmãos, nós somos de carne e osso, como vocês. Às vezes, eu sou muito feliz, porque eu vejo muito respeito da igreja para comigo. Para com o Stanley, o pastor Joás, né? Mas nós não somos diferentes de vocês. Não mesmo. Nós somos separados para uma causa, né? Um ministério. Mas nós também somos de carne e osso. Eu posso provar isso aqui fazendo assim, ó. Grita, senão eu vou chutar. Aí, ó. Viu, irmãos? Tinha que chutar mais forte, né? Mas é isso aí. Irmãos, eu queria refletir com você hoje sobre oração em línguas. Até que enfim. Por quê? Porque desde que o Joás ministrou a escola de discípulos e líderes, ele me encarregou de ensinar um capítulo lá sobre oração em línguas. E foi muito rápido. Né? E o Stanley, desde o começo, quando o Stanley me chamou para estar para ser participante das ministrações sobre a igreja, ele me pediu e eu me propus a ensinar a igreja sobre oração em línguas. O Senhor me deu a graça de estudar mais profundamente sobre oração em línguas. Só que eu sempre orava e pedia ao Espírito Santo assim: Senhor, na hora que o Senhor disser, eu começo a ministrar sobre oração em línguas. Porque eu entendia, irmãos, que a igreja primeiro precisaria entender sobre vida no Espírito. O que você é, para depois você entender sobre oração em línguas. É muito profundo, e é claro que eu não vou conseguir falar tudo que é necessário hoje, mas nós vamos destrinchando e nos aprofundando nisso aqui. Uma coisa eu tenho certeza: essa igreja não tem orado em línguas como o Espírito Santo quer. Eu tenho certeza disso, né, Rosa? Por quê? Porque a palavra diz que você tem que orar no Espírito todo o tempo. E eu não vejo vocês orando no Espírito todo o tempo. Eu também não oro no Espírito todo o tempo, mas eu tenho orado bastante. Eu posso te dizer isso com propriedade. Oração em línguas é um negócio que já, né? Tem muita gente que, lá vem. É fácil falar sobre comunhão, sobre corpo, todo mundo concorda, sobre o amor de Deus, sobre a graça. Mas vai falar sobre oração em línguas, eu acho, muitos pensam assim: não, isso não é para o nosso tempo, isso é para aquela época. Muitos pensam assim. Outros dizem assim: eu preciso amadurecer muito mais para orar em línguas. É o contrário, você ora em línguas para amadurecer. A oração em línguas é para todos aqui que aceitaram a Jesus. Para todos. Creiam em mim. Se você aceitou Jesus um dia e recebeu o Espírito Santo, você pode já orar em línguas. Como funciona a oração em línguas? Irmãos, eu fico... Muitas pessoas se referem ao início, né, da oração em línguas, algo relacionado ao batismo com o Espírito Santo. Quem já ouviu essa expressão? Já foi batizado com o Espírito Santo? Quantos conhecem essa expressão? Alguns, né? Aqueles mais velhos na fé. O que é o batismo com o Espírito Santo? Existe o batismo que você faz quando você aceita Jesus, entra numa caminhada, chega uma idade e fala assim: pastor, eu quero batizar. Aí a gente coloca uma piscina aqui e, mergulha o povo aqui e está batizado. Esse é conhecido na Bíblia também como o batismo de João. Batismo para o arrependimento. Em Atos capítulo 18, Paulo chega numa cidade. Eu li Atos essa semana, irmãos. Por isso que eu estou tão confuso. É tanta cidade que Paulo foi, irmãos. Eu fui ver minhas anotações aqui.
A hora que eu estava ministrando o louvor, né? Paulo fugiu de um apedrejamento em Icônio, chegou em Listra e ele sofreu o apedrejamento. Mas Paulo, quando chegava nos lugares, ele falava assim, vocês já foram batizados? Aí eles falavam assim, já fui batizado com o batismo de João. Batismo para o arrependimento, é o batismo que a igreja faz. Aí Paulo dizia assim, e com o Espírito Santo? Não, nós não ouvimos falar. Aí Paulo reunia, impunham as mãos, oravam com eles, e eles eram, vamos dizer, batizados com o Espírito Santo. Mas talvez tenha uma expressão mais tranquila, que é revestidos com o Espírito Santo. Revestimento. O que é o revestimento? É algo, quando você aceita a Cristo, o Espírito Santo vai morar em você. É Deus habitando em você. Mas quando você é revestido com o Espírito Santo, você começa a operar de uma maneira mais profunda e mais íntima com Deus. Então vamos dizer que esse revestimento com o Espírito Santo é o dia que você decide a entrar mais em Deus, e nós oramos sobre você e ministramos ali esse revestimento com o Espírito Santo. E é diferente, irmãos. Eu me lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava em 2002, 2005, não sei direito. Acho que 2002. Eu fui mais o Joás para um congresso da Donep no Rio de Janeiro. E lá, numa reunião muito cheia da presença do Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. E imediatamente recebi o dom de línguas. Aí sim, oração em línguas. Atos capítulo 18. Você pode conferir isso lá depois, o que Paulo fazia quando ele chegava nas cidades. Eu sei que muitos aqui não oram em línguas. Agora, eu passo a refletir, irmãos, a importância disso, vendo o cuidado de Deus sobre você, a partir do momento que você aceitou a Cristo. A nova aliança, quando você aceitou Jesus, algo muito grande aconteceu na sua vida. Na verdade, Deus cercou você com muitos cuidados, inúmeros cuidados. Por quê? Eu tenho certeza que Deus tem a noção grande de quão seria talvez difícil o seu caminho. Considerando que você renasceu no mundo espiritual, Ele sabe que o diabo vai tentar te matar. O diabo vai querer aniquilar você. E Deus preparou para você muitas armas. Muita coisa. Eu quero recordar isso com você. Eu fiz isso um dia aqui na reunião de oração. Você pode me ajudar. Mas, por exemplo, veja quanta coisa nasceu a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Por que que isso nasceu? Para que você fosse cuidado. Deus cercou você de armas espirituais. E você precisa fazer uso delas. A oração em línguas está entre essas armas. A oração em línguas está entre esses refúgios que o Senhor procurou para você. Mas você não tem orado em línguas. Talvez, irmãos, seja essa a razão de você estar perdendo muitas batalhas. Porque a oração em língua faz parte daquilo que Deus preparou para você. Você pode repetir? A oração em línguas faz parte daquilo que Deus preparou para mim. Nós vamos ver isso na palavra. Irmãos, isso é uma verdade. Você precisa orar em línguas. Quando Deus preparou tudo para você, eu fico emocionado com a graça de Deus, com o cuidado. Irmãos, eu falei um pouco disso no louvor, mas Cristo, conversando com Pedro, fundou a igreja. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A primeira vez que se fala a palavra igreja na Bíblia. Pedro falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, eu digo que tu és Pedro. E sobre esta
rocha, essa afirmação sobre as suas palavras, edificarei a minha igreja, eclésia, chamados para fora, isso é igreja. Então, Jesus fundou a igreja. Bom, quem aceita Jesus, faz parte da igreja. Glória a Deus. Aí, Jesus deu uma visão para Paulo. Paulo gasta um pedaço de Coríntios ali explicando o corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Nós somos membros, estamos ligados. Como o corpo ligado ao cabeça, que é Cristo. Então Deus te colocou nesse lugar. Sendo o corpo dele. No Velho Testamento, irmãos, a palavra de Deus fala sobre anjos. Fala assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Hebreus fala que os anjos são ministros de Deus, prontos para te servir. Mas lá no Velho Testamento falava de anjo, o anjo do Senhor. No Novo Testamento fala, há uma miríade de anjos a seu serviço. Talvez você não tenha noção disso, mas você precisa de anjos trabalhando por você. Se você olhar para Daniel, quando Daniel jejuou por 21 dias, ele achou que Deus não tinha ouvido ele. Quando no 21º dia chegou o anjo até ele, falou assim, ó Daniel, desde o primeiro dia que você abriu seus lábios, nós saímos com a palavra, com a mensagem que você precisava, mas não teve jeito não. A briga foi dura demais. O príncipe do reino da Pérsia nos impediu de chegar até você. Foi necessário Miguel intervir, o mais forte, para que eu conseguisse chegar até aqui. Irmãos, a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Mas o Senhor colocou a seu favor anjos para trabalharem por você. Talvez você não tenha nem noção disso. Eu costumo brincar, quando eu passo uma situação apertada, eu falo, catingou pena queimada agora. Os anjos devem ter juntado no carro ali na hora de frear, né? Se segurar, né? Mas irmãos, é assim. Por exemplo, agora aqui, eu tenho certeza que deve ter uma legião de anjos aqui em cima, ali, não sei, talvez. Eu tenho certeza, porque tem um anjo ou mais que cuidam de mim. A glória não é deles, a glória é de Deus que mandou eles. Mas tem um anjo que cuida de você. Eu acho que do Stan deve ter 2, porque um trabalha na Índia com o tamanho que está, ou mais. Né? Porque, irmãos, pensa num homem que Lucifer que é a cabeça. Né? Lucifer, né? Gente, mas tem um homem desorientado, chama Lúcifer. Na vida daquele ali, ó. Esse fim de semana vai ser uma situação engraçada, gente. O Stan me contou, depois falou assim, ó, o diabo não está vigiando não, rapaz. O diabo está precisando atualizar, né? Né? O Stan estava no shopping lá, rapaz, veio uma loira dar uma cantada no Stan. Podia falar, né? Pode, né? Não é para falar, não? Irmãos, a loira saiu lá desse jeito, assim. Foi lá no Stan, e aí? Vamos? O Stan falou assim, eu vou com a minha esposa. Irmãos, o diabo está vigiando, não. Ele enganou. Mordeu no arame. Pensa. O Stan só falou assim, eu vou com a minha esposa. Uai, meu Deus do céu, o diabo não tem juízo não, né? Mas Deus criou muita coisa. Os anjos, né? Eu estou falando dos anjos. A igreja, irmãos, a palavra de Deus. Experimenta entrar para o seu quarto com essa palavra aí, irmãos. Experimenta pôr uma música baixinha e começar a ler esse negócio sentado no chão escuro. Irmão, você não sabe o nível de revelação que você entra. Para enxergar, né? Porque eu tenho iPad, e o iPad dá para ser no escuro. Né? Mas ilumina então, Rosa. Mas a palavra é algo precioso demais. A palavra tem poder.
A palavra tem poder. Agora, irmãos, eu sou encabulado com uma coisa. Eu li um livro do Kent Reagan, O Nome de Jesus. Irmãos, Jesus deu o nome dele para você. O nome dele. E a palavra de Deus diz que não há outro nome acima do nome de Jesus. E ele falou assim, vai lá, fala que sou eu. Se eu chegar lá na Índia, encontrar o Prakash lá, os missionários, os pastores lá, falar assim, eu estou aqui em nome do Stanley. Eu tenho certeza que eles vão me tratar como tratam o Stanley. Você já usou procuração? Essa semana eu dei uma procuração para o meu irmão, para o Renato, semana passada, para ir lá em Alto Araguaia. Resolveu, fez um monte, fez tudo que eu faria lá. Ele foi em meu nome. Vale, irmãos. Ele foi em meu nome. Eu assinei falando que ele respondia por Rodrigo Franco Silva. Pronto, resolveu tudo. Né? Procuração é isso. Irmão, Jesus te deu o nome dele. Jesus falou assim, em meu nome, você vai fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. Ele te deu o nome dele para você usar a seu favor. Aí Deus vendo tudo isso, a igreja, o nome dele, a palavra, a comunhão, o tanto que fortalece, aquele que sai da igreja, irmão, quase morre lá fora. Tem uns que voltam doido. Ó, foi difícil, agora vamos caminhar junto. Sai da igreja para ver. Tanta coisa, Deus cercou você para que você não se desviasse, porque talvez não importa como você está hoje, irmãos. Importa mais como você vai se apresentar o dia dele. É mais importante você pensar como você vai se apresentar a Deus. Glória a Deus, irmãos. Hoje eu estou aqui ministrando. O Senhor fez uma revolução na minha vida, algo grande. Deus transformou minha vida. Ele faz novas todas as coisas. Mas eu tenho me preocupado assim, como eu vou me apresentar? Eu não posso me desviar até chegar lá, irmãos. Você não pode se desviar, você não pode sair desse caminho. Deus preparou isso tudo, sabe para quê? Para manter você no caminho dele. De tudo, eu vejo Deus olhando assim, falou assim, será que está faltando alguma coisa? Né? Deus olha, já tem bastante coisa. Bom, aí Deus reúne lá com Jesus, com o Espírito Santo, fala assim. Jesus fala assim, ó, eu fui lá, vivi com eles, vivi como eles, eu não vou deixá-los órfãos. Eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito de volta, porque não dá para ficar mais longe de você, não. João 17. Irmãos, eu acho que Jesus foi só porque ele queria preparar esse lugar lá para nós. Mas Jesus falou assim, eu vou, mas o Espírito vem. Deus pegou a terceira pessoa da Trindade, e aí não é um nível de importância que importa, mas Deus pegou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus, e falou assim, vai morar dentro de cada um agora. O Espírito Santo habita em você. Me perdoa se você não concorda, mas é o que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo habita em você. A palavra de Deus em 1 Coríntios 6, 17, acho que é 1ª ou 2ª, não sei. Fala que, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, da parte de Deus? Deus fez isso, ainda mais, para te ajudar. Dá até vergonha quando a gente cai, né, irmãos? O que está faltando para você se firmar? Uma pessoa da Trindade de Deus habitando aí. Talvez, irmãos, você está tão cansado na sua caminhada que você nem acredita no que eu estou dizendo. Mas eu afirmo, Deus habita em você. Eu afirmo, Deus habita em você que aceitou a Jesus.
A palavra de Deus diz isso. Agora, eu vejo que Deus te deu a salvação, né? Ainda não falei disso, mas Deus te deu a salvação. Deus te fez um monte de promessas. Fica firme. Você vai passar por tribulação, mas eu venci por você. Então, Deus cerca, Deus não quer que você se desvia. Deus não quer te ver longe dele. Deus criou tudo isso para manter você no caminho. Manter você firme. Agora, eu penso que Deus viu tudo ainda e Deus falou assim, está faltando alguma coisa ainda. Bom, pode ser que ele, com tudo isso, ore de maneira errada. Deus se preocupou com o que você ia orar. Deus se preocupou, falou assim, e se ele pedir aquilo que não é bom para ele? Eu tenho que fazer. Irmãos, a sua oração funciona. Se não funcionasse, Deus não se preocuparia com aquilo que você ora. Mas ele se preocupou. Aí Deus falou assim, bom, o que nós podemos fazer? Bom, primeiro, o espírito dele estava morto. O espírito dele estava morto. Eu vou recriar o espírito de novo dentro dele. A palavra de Deus diz que o seu espírito, eu posso dizer assim, você tem o seu corpo, você tem a sua alma, que é você, as suas características, os seus desejos, os seus sentimentos, e você é um espírito. João capítulo 3, eu acho. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus falou assim para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos falou para Jesus, Jesus, mas como eu vou nascer? Eu vou entrar de novo dentro da minha mãe para nascer? Aí Jesus falou assim, não, Nicodemos, não estou falando de carne, eu estou falando de espírito. Aquele que não nascer da água do espírito, jamais vai poder ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aí Efésios fala que você foi criado em Deus a partir de uma semente incorruptível. Você foi recriado em Deus. Você estava morto por causa do pecado. E Deus recriou você de uma semente incorruptível. Irmãos, o seu espírito está pronto. Quando você aceita Jesus, irmãos, é uma revolução. Sabe por quê? O seu espírito estava apagado e renasceu. O Espírito Santo vem e habita em você. Os anjos vêm. Você entra no corpo, faz parte da igreja, se alimenta da seiva, da cabeça. Entra em comunhão, entra na adoração, o caminho à presença de Deus que estava cortado, restaurado, vai lá na sala do trono. Deus se preocupou em te dar um sinal. Sabe qual é o sinal? Quando Jesus morreu, o véu no templo se rasgou de cima para baixo. O véu separava o povo da arca, o sacerdote da arca. Deus se preocupou em te dar um sinal para te falar assim, vem para a minha presença, vem. Deus fez tudo isso por você. Agora, teve um momento que ele se preocupou. Eu tenho que atender as orações dele, mas talvez a oração dele vai estar errada, né? E se ele pedir para o outro lá se dar mal? A sua oração tem poder. Romanos, capítulo 8. Abre lá. Romanos capítulo 8, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
Irmãos, se a Bíblia está dizendo que você não sabe orar como convém, é porque você não sabe orar como convém. E aqui não era o Rodrigo que escreveu, não, era Paulo, que estava ali, na presença de Deus. Paulo não foi nem capaz de dizer assim, vocês, romanos, a carta foi para Romanos, né? Vocês não sabem orar como convém. Paulo disse assim, nós não sabemos orar como convém. Aí a palavra de Deus continua dizendo assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E é aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é Ele quem intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que Deus criou, irmãos? A oração em línguas. Sabe como funciona a oração em línguas? Quando você começa a orar, o seu espírito ora. Porque o seu espírito conhece a mente de Deus. E ele sabe o que pedir para Deus. Se você só ora em português... Tá certo, Jefferson? Não acabou. Não. É brincadeira, irmão. Eu brinco com ele toda vez que ele sai, que ele tem que trabalhar. Se você só ora em português, você está pedindo para você aquilo que a sua alma deseja. Sabe quando você vai orar? Eu vou orar pelo meu carro novo, vou orar para eu mudar de casa. Né? Aí você começa a orar, ora, Deus atende, né? Te dá a possibilidade de você orar e muda de casa. Talvez você vai para um lugar que não vai ser bom para você. Vou orar para aquele financiamento sair. Ora, faz jejum, joelho. Saiu o financiamento. Depois não dá conta de pagar a parcela. Aí vive lotado, doido. Né? Irmãos, a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Deus foi lá e falou assim, vamos fazer um negócio? Vou mostrar isso na Bíblia, tá? Eu gosto de dar uma ilustração, depois você vai entender. Vamos fazer um negócio? Vamos pôr eles para bater boca lá, e vamos falar assim. Quando eles começarem a fazer isso, o Espírito ora e pede para Deus aquilo que realmente ele precisa. É isso a oração em línguas. Deus não podia fazer... O Espírito não podia interceder por você sem você ter uma atitude. Há uma legalidade aqui nesse mundo. É preciso que você libere as coisas aqui com a sua palavra para que Deus venha agir. Não é, Rô? Irmãos, este mundo, ele jaz no maligno. Muita gente acha que Deus está dominando sobre... Deus não domina sobre este mundo. Este mundo jaz no maligno. Você tem condições de invocar a ação de Deus para esse mundo, através da sua oração. Agora, a oração em línguas, Deus falou assim, eu não posso deixar ele me atrapalhar. O Stanley não sabe bem como tem que ser lá na Índia. Então, assim, o Stanley ora em línguas e o Espírito faz aquilo que está na mente de Deus. A Tassiana sabe direito o que é melhor para ela. Se ela começar lá na casa dela, o Espírito, oba, agora é minha vez, Senhor, é isso. Ela parou. Eu não posso. Isso é oração em línguas. Aí ela começou de novo, opa, e agora? Parou, não dá mais. Eu tenho que esperar. A oração em línguas é isso. O Espírito ora. E glória a Deus, porque Deus fez para você não entender. Talvez se você entendesse, você ia atrapalhar o que Deus quer fazer. Deus não deixa que a sua alma, que ainda está presa a esse corpo, corrompido pelo pecado, com a serpente cravada aqui no seu calcanhar, desde o Éden, contaminado pelo pecado. Deus não permite que você decida tudo sobre você, mas você só tem orado em português, irmãos. Perdão. Você precisa orar em línguas. Você precisa orar em línguas para que a vontade de Deus seja feita um pouco sobre a sua vida, irmãos. E você que já foi batizado com o Espírito Santo, você tem orado muito pouco. Vamos lá para Efésios.
capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, eu vou ler rapidamente aqui. A partir do versículo 10 diz assim, muita atenção. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Irmãos, primeira coisa, Deus quer que você vença tudo. Depois de ter vencido tudo, você permaneça inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, calçai os pés com o evangelho da paz, com a preparação do evangelho da paz, embrace sempre o escudo da fé, com os quais podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Irmãos, sabe o que é o capacete da salvação? Você não pode esquecer um minuto que você é salvo. Isso é o capacete da salvação. Tem coisa que eu sempre perguntei, Deus, o que é o capacete? É aquilo que protege a sua mente de se desviar. Pode tudo acontecer, irmãos, mas eu sei que tem um lar que me espera. Você tem que ter isso na sua mente. Quando os discípulos voltaram, todos felizes, por quê? Porque agora nós podemos expulsar os demônios, eles nos submetem. Jesus falou assim, não é isso que tem que alegrar o seu coração. O que tem que alegrar o seu coração é que seu livro está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Pode estar pior a situação na sua vida, mas o fato de você ter sido salvo tem que te alegrar. Você saber que a sua vida não se resume a esse mundo. Há uma glória que aguarda por você, que te espera. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Você pode refletir todas essas armas aí que foi passado para você depois. Mas eu quero aqui no 18 dizer com você assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Bom, então não basta eu ter todas as armas, o escudo da fé, a palavra que é a espada, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto que é a verdade. Eu preciso orar todo tempo no Espírito, irmãos. É isso que falta para você. Falta isso para você. Irmãos, eu digo com propriedade, essa igreja precisa orar mais em línguas. Está faltando isso. Você precisa orar mais em línguas. Para liberar a vontade perfeita de Deus sobre a sua vida. Orando... 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Irmãos, aqui fala orando em todo o tempo no Espírito. Eu quero esclarecer antes duas coisas aqui para você, que eu descobri isso, foi fantástico para mim. Primeiro, eu não entendia por que ele fala com toda oração e súplica e depois orando todo o tempo no Espírito. Quando ele fala ali, com toda oração e súplica, o original ali, oração, no grego, é proseuche. Fala assim, proseuche. Proseuche. Esse é o original. Com toda proseuche e súplica. O original grego, proseuche, quer dizer... Agora tem que olhar aqui. Eu não estou tão bom assim como vocês estão pensando, não. Oração dirigida a Deus. Lugar separado, apropriado para oração. Sinagoga. Ou seja, proseuche, com toda oração e súplica, é a oração que você faz em português. Quando você separa, você vai para um lugar, agora eu vou orar.
É a oração da igreja. Senhor, nós te louvamos, porque essa é a oração. Com toda a oração e súplica. A oração, vamos dizer assim, inteligível, se existe, entendível. A oração em português. Agora, quando ele fala assim, orando todo o tempo no Espírito, essa palavra orando, o grego dela não é proseuche. Essa palavra é proseukomai. Fala comigo. Proseukomai. Proseuche, eu estou orando num lugar reservado, uma oração dirigida. Proseukomai significa oferecer orações. Orar. Calma aí. Aí eu fui lá para 2 Coríntios 14. Quando Paulo fala assim, quando eu oro, o meu espírito ora de fato, a minha mente fica infrutífera. Paulo está falando lá proseukomai. Paulo não está falando proseuche. Ele está falando lá sobre a oração em línguas. Vai lá para 1 Coríntios 14. Primeira Coríntios 14. Capítulo 14. Veja o que fala aí. 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 2 diz assim, irmãos, porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Em primeiro lugar, a palavra de Deus está falando aqui que ninguém entende. E realmente ninguém entende. Se Paulo está falando e a Bíblia está falando que ninguém entende, ninguém entende. Existem 4 tipos de oração em língua. Diz assim, 4 tipos de oração em língua. Oração em línguas como sinal para incrédulos. Certo, isso aí fica lá em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo desceu como línguas de fogo e tomou o povo que estava reunido ali no cenáculo, e eles foram, naquele momento ali, batizados e falavam em línguas. E eles começaram a pregar e todo o povo entendia. E o povo ficou espantado. Falou assim, como eu posso estar ouvindo, eu sou hebreu, estou ouvindo na minha língua, o outro era sírio, o outro era de outra língua. Todos ouviram. Foi um milagre. Um sinal para os incrédulos. Segundo tipo de oração em línguas, para a edificação da igreja. Aqui em 1 Coríntios 14 fala sobre a oração para a edificação da igreja. Vai no versículo... sim. No versículo 4. Diz assim, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Aí ele continua dizendo, fazendo uma comparação sobre línguas e profecia. Eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Porque quem profetiza é superior ao que fala em outra língua, salvo se a interpretar, para que a igreja receba a edificação. É um outro tipo de oração em línguas. Eu posso aprofundar nisso numa outra ocasião. Mas há um momento em que alguém vai orar pela vontade de Deus e alguém vai interpretar aquilo que a pessoa está orando. E a igreja vai ser edificada. Eu me pego muitas vezes, eu orando em línguas e o Stanley profetizando no mesmo instante. E às vezes eu paro de orar, o Stanley para. Irmãos, não é combinado. Muitas vezes o Stanley começa a orar em línguas e o Espírito Santo fala forte comigo. Por quê? Porque nós estamos ministrando e a igreja precisa ser edificada. Esse é um outro tipo de oração em línguas. O terceiro tipo de oração em línguas, para os gemidos intercessórios do Espírito. Existem coisas que Deus quer fazer. E Ele levanta intercessores, os intercessores da igreja sabem disso, que são gemidos intercessórios, para cumprir uma vontade de Deus. Essa referência é o texto de Romanos. Porque o Espírito conhece a mente de Deus para que seja intercedido. Talvez você comece a orar em línguas, você está intercedendo por uma nação. Eu já tive experiências vastas com isso. Quando eu fui para a África a primeira vez, nós estávamos num grupo de missionários ali, uma mulher começou a orar, e uma pessoa de uma outra nação entendia, essa língua é da minha nação.
Eu sei o que você está falando. O pastor Heber conta um outro testemunho, e são vários, que uma menina uma secretária, estava ouvindo uma palavra, caiu em espírito e começou a orar em línguas no trabalho dela. E chegou um grupo de empresários japoneses e entraram. Quando passaram pela sala, a menina estava no reteté de Jesus lá. E os empresários eram estrangeiros. E eles subiram para a sala de reunião e o patrão estava junto. O patrão ficou vermelho de vergonha. Aí, passou um pouquinho, o telefone da menina toca, ela foi chamada na sala de reunião. Ela foi lá, aí os empresários com o intérprete falou assim: quem falou para você que a minha filha tem uma ferida incurável na sua perna? E quem é esse Jesus que pode curá-la? Um testemunho. Gemidos intercessórios, sinal para incrédulos. Eu sei várias histórias como esse tipo. Esse é um terceiro tipo agora. O último tipo, o quarto tipo, é oração em línguas para edificação pessoal. Irmãos, o primeiro tipo, sinal para incrédulos, eu digo que há um chamado para isso. A pessoa tem que... É Deus quem escolhe, achei a expressão. É Deus quem escolhe. O segundo tipo, gemidos intercessórios, também não é você que começa. Deus te pega, na hora que você está no fogo, Deus te pega e você começa. O terceiro tipo, que eu esqueci qual que é, vocês estão prestando atenção? Edificação da igreja, isso. Edificação da igreja. Também, não sou eu não posso chegar no Stanley e falar: Stanley, vamos edificar a igreja aqui nós dois. E o Stanley, não. É Deus quem determina. Agora, o quarto tipo, irmãos, eu já tive experiências grandiosas com oração em línguas para a interpretação da igreja. Na Assembleia de Deus, na época, nós estivemos coordenando um trabalho na Assembleia de Deus, irmãos, coisas maravilhosas aconteceram. É muito palpável essa diferença sobre oração em línguas. Agora, oração em línguas para edificação pessoal é essa aí do versículo 2, onde Paulo diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Irmãos, ninguém o entende, não cabe interpretação. Oração em línguas para edificação pessoal é para todos. Às vezes você fala assim: mas não é para mim. Irmãos, se você não tem o Espírito Santo, não é para você. Se você não aceitou Jesus, não é para você. Agora, se você aceitou Jesus e tem o Espírito Santo, a oração em línguas para edificação pessoal é para você. Deus seria injusto se me presenteasse com o dom da oração em línguas e não presenteasse o Zildomar. Eu posso orar em línguas, o Zildomar não pode? Eu posso me edificar pessoalmente, o Zildomar não pode? Você pode adorar, eu também. Você pode orar em português, eu também. Você tem comunhão com o Espírito, eu também. Eu posso orar, você não pode? Não. A oração em línguas para edificação pessoal, você decide orar. Quando você é revestido com o Espírito Santo, você tem a condição de colocar o Espírito para orar por você. Quando você abre os seus lábios e começa, o Espírito está orando por você. Vai para Judas. Judas, versículo 20. Judas, versículo 20. Judas fica antes de Apocalipse. É o primeiro livro antes de Apocalipse. Penúltimo livro da Bíblia. Só tem um capítulo, por isso que é difícil de achar. Judas 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Deus deu a
todos da igreja a possibilidade de edificar a sua fé através da oração em línguas. O Espírito ora por você. Eu volto lá para 2 Coríntios, diz assim, o versículo 14 diz assim, 2 Coríntios 14 diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Irmãos, você não vai parar de orar em português, mas você vai orar em línguas e você vai orar também em português. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Talvez você vê, quando eu estou ministrando aqui, eu começo a cantar uma canção em outras línguas. Eu quero edificar a minha fé. É uma ferramenta que Deus te deu. Você vai precisar dela, irmãos. Eu posso te garantir que você vai precisar, sabe por quê? A luta é grande. É pancada de todo lado, irmãos. Deus preparou isso tudo para você, não foi para ficar em desuso, não. É para você usar. Quando você ora em outras línguas para edificação pessoal, a sua mente fica infrutífera. É o que fala em 1 Coríntios. Por quê? A sua mente está liberada. Agora eu volto com você lá no texto de Efésios. Orando todo o tempo no Espírito. Proseukomai. 1 Tessalonicenses 5, eu acho. Deixa eu olhar aqui que eu tenho anotado. 5,17. Paulo fala assim, orai sem cessar. Eu olhava esse texto e falava assim, mas Paulo quer que eu pare de trabalhar, que eu pare de me relacionar com as pessoas. Será que Deus quer que você deixe tudo para ficar só orando? Deus quer isso? Não. Deus não quer que você abandone tudo, mas a palavra diz orai sem cessar. Aí o que aconteceu? Meu dedinho foi lá em cima do orar. Pá, bati lá, sabe o que é? Proseukomai. Não é proseuque. Se aquele orar sem cessar fosse proseuque, a Bíblia estaria dizendo assim, larga tudo e vai para a igreja e começa a orar e não pare mais. Mas orar e sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17 está dizendo, ore no Espírito Santo sem parar, irmãos. Coloca para funcionar a mente de Deus. Edifica sua fé com a oração. Ore sem cessar. No Espírito. No Espírito. Como que isso funciona? Na prática? Eu decido. Aqui eu disse para você que a oração em línguas para edificação pessoal, não é Deus que te toma e você começa a orar. Não, para edificação pessoal não. Eu decido orar. Por quê? Porque Paulo fala assim, se houver intérprete, ore, se não fique calado. Há um nível de controle. Falando com Deus e consigo mesmo. Então eu tenho controle. Sou eu quem decido orar em línguas para edificação pessoal. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Eu não vou chegar aqui, já pensou, irmão, se eu fosse pregar, eu pegava aqui, abria e começava. Irmãos, talvez alguns seriam edificados, mas muitos não seriam. Paulo estava tratando ali da ordem no culto. Paulo está dizendo assim, se você está orando para edificar a igreja, que haja intérprete. Se não houver intérprete, ore consigo mesmo e com Deus. Fale consigo mesmo e com Deus. Isso é oração em línguas para edificação pessoal. Não para não. Talvez, irmãos, eu vim de uma linha tradicional. E eu sempre questionei algumas coisas da Bíblia. E assim, uma coisa que eu não entendi era isso. Mas o que é essa oração em línguas? Né? Ah, não, aí existem vários argumentos, né, dessa linha mais tradicional. Ah, isso era só para aquela época. Bom, é só aquela época que eles precisavam edificar a fé? O mundo vai ficando difícil cada vez mais, e é só lá que precisava edificar a fé? Aí outra vez falavam assim, se não tem intérprete, fique calado. Ou seja, você não pode, a Bíblia fala, fique calado. Tudo bem, falando consigo mesmo e com Deus, em línguas. Ou seja,
Se é para edificação da igreja, rasga o verbo aí, vai ter um intérprete, Deus vai levantar. Se não é, continue orando, edifique a sua fé. Se você não vai edificar a sua fé com oração em línguas para a igreja, edifique a sua fé pessoalmente. Eu estou terminando. Um dos maiores bloqueios, eu digo, em Isaías capítulo 28, há uma profecia, e nós entendemos que ela fala sobre a oração em línguas. Eu já discordei várias vezes, porque eu não concordava, eu falava assim, eu não acho que esse texto fala sobre oração em línguas. Abre lá, Isaías 28, nós estamos terminando, irmãos. O Stan já mandou eu parar 2 vezes, mas eu já estou quase terminando. Isaías 28. Isaías 28. Quando se fala sobre edificação, você entende o que é edificação. É algo que é colocado sobre, pensa tijolinho por tijolinho. Você está construindo algo, você está edificando algo. É isso que a oração em línguas faz com você. 28, versículo 9 diz assim: a quem, pois, ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Aí, versículo 10 diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo, ao qual ele disse: esse é o descanso. A edificação da sua fé, esse é o descanso. Aí você vai para Hebreus capítulo 4. Aqueles que receberam a palavra de Deus com fé e creram, entraram no descanso. A oração em línguas, irmãos, é um socorro. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, que vai sendo colocado dentro de você. É como se Deus colocasse códigos dentro de você que com o tempo começa a saltar diante dos seus olhos. Você fala assim: meu Deus, eu conheço esse versículo de cor desde criança. Eu não sabia que esse versículo falava isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nesse dia eu preguei aqui em cima desse texto. Um texto tão conhecido. Quem não conhece o Salmo 23? Irmãos, foram tantas pessoas que chegaram em mim e falaram assim: como eu fui abençoado com aquela palavra. Eu não havia enxergado isso naquele salmo. Sabe o que é isso? Revelação do Espírito. Não é nada meu. Revelações do Espírito que vêm através da oração em línguas. Irmãos, você não vai parar de orar em português, você vai orar em línguas para que Deus coloque os códigos dele dentro de você e esses códigos sejam revelados e você começa a descobrir coisas grandiosas para a sua vida, cura para a sua alma embaraçada. Tem muita coisa na sua alma, irmãos, que não tem psicólogo, não tem remédio, não tem psiquiatra que consiga resolver. Não tem. Sabe por quê? Porque a cura não vem de fora para dentro. Remédio, conselhos, a cura vem de dentro para fora. A cura nasce dentro de você e brota para fora. Isso é o que a oração em línguas faz com você. Para terminar, vai lá para Coríntios, capítulo. Eu não coloquei esse texto aqui. Oi? Então, eu não anotei aqui, mas eu vou descobrir. 2,14. 1 Coríntios 2,14.
2:9, irmãos. Eu vou terminar lendo esse texto, eu queria que você entendesse. Diz assim a palavra de Deus: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sempre li esse versículo e pensava assim, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o futuro, né? O céu, as coisas que vêm. Ah, glória a Deus, né? Ninguém viu aquilo que está preparado para mim. Glória a Deus, que paz. Irmãos, logo adiante, o texto não terminou. Diz assim, mas, é um advérbio de adversivo, acho que é isso que fala, eu não sei no português. Eu sei que ele muda a situação. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Irmãos, tem coisas grandes para você descobrir pelo Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus já revelou isso pelo Espírito. Pelo Espírito você entra nisso. Você vai descobrir coisas profundas de Deus para a sua vida. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Tem gente vivendo só pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual julga todas as coisas. Irmãos, tudo que Deus tem guardado para você pode ser revelado no seu espírito. Sabe por quê? Porque esse texto termina dizendo que nós, pela comunhão com o Espírito, temos a mente de Cristo em nós. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer o seguinte. Se alguém quiser que eu ore, e o pastor Stanley, para receber